Hoje é domingo, 8 de dezembro. Entra no ar neste momento o último giro de notícias com pré-jogo neste campeonato brasileiro. Botafogo e São Paulo, última rodada, 38º. Esse jogo pode nos dar o tricampeonato nacional. Botafogo precisa apenas de um empate contra um time alternativo do São Paulo no estádio Newton Santos. Nossa casa estará cheia. Será o último encontro da nossa torcida com o Glorioso nesse ano fantástico, o ano que nós conquistamos a glória eterna e agora queremos o tricampeonato nacional. Isso será para encerrar com chave de ouro toda a construção que o Botafogo teve nesse ano. Tudo, mas tudo mesmo, em relação a Botafogo e São Paulo nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. A Parimat é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Se você quiser entrar na Parimat, fazer o seu palpite, vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário, o QR Code está na tela. Além disso, você tem que ter responsabilidade, tem que ter mais de 18 anos, tem que saber que é renda extra, que você não vai ficar rico. É apenas uma diversão, com R$5, R$10, nada que vai alterar ali a sua renda. Se você tiver propensão para algum tipo de vício, não entre na Parimat em nenhuma outra casa. Mas se você não tiver, entre na Parimat, link está aqui embaixo no primeiro comentário e também na nossa descrição. Mas tem que ter responsabilidade e mais de 18 anos. Hoje, às 16 horas, no estádio Newton Santos, jogo que será transmitido pela Globo e pelo PFC. Pela Globo para boa parte do Brasil e pelo PFC para todo o país. Botafogo e São Paulo, última rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso entra em campo dependendo apenas de suas próprias forças para se sagrar campeão brasileiro dentro da nossa casa. O São Paulo está desmobilizado. Daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer os detalhes da equipe do Morumbi. Mas o Botafogo não tem que pensar no São Paulo, e sim nele. Hoje nós teremos alguns desfalques importantes, a nossa dupla de zaga está fora, o nosso lateral direito titular também. O Botafogo deve ter um time com a defesa alternativa, uma dupla de zaga que o técnico Arthur Jorge deve escolher nos próximos momentos, antes da partida. O Glorioso que deve ir a campo com John, Matheus Ponte, Adrielson, que vem jogando as últimas partidas como titular, e ao seu lado, Halter, Danilo Barbosa ou até mesmo o Marçal, e na lateral esquerda, o Alex Telles. Meio campo com Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. Este é o Botafogo que vai disputar essa partida de vida ou morte pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso, como todos sabem, depende apenas de um empate para ser tricampeão brasileiro. Se o empate acontecer, não importa o que role lá no Allianz Parque, o Botafogo se sagrará tricampeão nacional. Se a gente vencer, aí dane-se o jogo do Palmeiras, se a gente vencer ou empatar. Caso aconteça um revés no estádio Newton Santos, o Botafogo tem que torcer pelo menos para um empate na partida entre Palmeiras e Fluminense, lá no Allianz Parque. Botafogo entra muito motivado, o Newton Santos deve ter ali 40 mil pessoas, mas uma coisa que eu quero dos atletas é concentração, que eles fiquem ligados em tudo que o Botafogo pode fazer e pode proporcionar dentro da partida. Não entrar nessa história de que o São Paulo vai entregar, porque isso pode desconcentrar o nosso time e atrapalhar todos os nossos objetivos nessa partida de logo mais. A arbitragem de hoje é de Anderson Daron, com um árbitro complicado, e o Botafogo não pode deixar que as interpretações possam atrapalhar na partida. Mas bola por bola, não importa se o São Paulo vai jogar a Vera ou não, o Botafogo tem mais time e tem tudo para se sagrar tricampeão brasileiro. Para falar sobre este São Paulo, que vem bastante modificado, chamo o Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Fala, Thiago. Fala, pessoal do canal. Tudo bem? O último jogo do Brasileirão, chegou a hora da decisão. Botafogo apenas um ponto do tricampeonato nacional. Numa partida contra o São Paulo em casa, o tricolor sexto colocado com 59 pontos, 17 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 52 gols marcados, 41 gols sofridos. São Paulo vem de 4 jogos de jejum, 4 partidas sem vencer. O técnico Zubeldia até sendo um pouco cobrado, mas apesar desse momento ruim, o São Paulo conseguiu garantir a sua vaga na fase de grupos, direto na Libertadores do ano que vem, graças também ao aumento do número de vagas. O G6 virou G8, então o G4 virou G6, com a ajuda do Botafogo inclusive. Então o São Paulo acabou sendo beneficiado com isso. São Paulo fora de casa, que venceu apenas 3 partidas das últimas 19 que disputou, somando todas as competições, Copa do Brasil, Libertadores e o próprio Brasileirão. Número muito baixo, só 45% de aproveitamento na temporada, longe do Morumbi, mas no Brasileirão até ok, é o 6º melhor visitante da competição. Para a gente analisar o jogo desse domingo, é preciso ter em mente
que teremos um São Paulo, ao que tudo indica, muito diferente para entrar em campo contra o Botafogo. Quase todo reserva, talvez o Rafael e mais 1 ou 2 jogadores só titulares devem entrar em campo. Independente de qualquer coisa, o Botafogo precisa levar o jogo a sério e fazer o seu papel. Agora, isso complica um pouco na hora de fazer a leitura, né? Porque você vai pegar os vídeos, as imagens todas do São Paulo com o titular até o penúltimo jogo, aí no último já poupa alguns na derrota para o Juventude, 2-1 na quarta em casa, e para esse jogo contra o Botafogo já deve ser uma escalação ainda mais alternativa. Mas vamos tentar encaixar algumas coisas aqui do que o São Paulo sempre faz, mesmo quando muda peças, e do que fez no jogo contra o Juventude, já poupando alguns titulares. Defensivamente, então, contra o Juventude, acabou jogando com uma linha de 3 zagueiros em alguns momentos, algo que não é comum nesse time do São Paulo, nunca foi na temporada com o Zubeldia, e a dupla de zaga recebia o apoio do Alisson, que é um volante que já se acostumou a jogar até um pouco mais à frente, mas que estava voltando, estava recuando para fechar essa linha com 3. Quando o São Paulo era pressionado pelo Juventude, isso aconteceu muito durante o jogo, e baixava o bloco inteiro, os 2 laterais, que tem veia ofensiva, voltavam para fechar uma linha de 5. Eu não lembro de ter visto o São Paulo jogar com linha de 5 em outros momentos da temporada. Acho que nem no jogo em que foi muito pressionado contra o Botafogo, na Libertadores do Nilton Santos, né? Aquele abafa total do Botafogo, sobretudo na etapa inicial. Acho que nem ali o São Paulo jogou com uma linha de 5. Mas em alguns momentos do jogo contra o Juventude, atuou assim. Esse recuo do Alisson, que é uma espécie de volante nessa formação atual do São Paulo, acabou, além de deixar o São Paulo muito recuado e chamando muito o Juventude para atacar, coisa que pode acontecer com o Botafogo de novo, se o São Paulo resolver imitar essa forma, ainda fez aparecer um espaço na intermediária, porque o Alisson, baixando linha, deixou o Luiz Gustavo sozinho na marcação no meio campo. E aí se abriu um verdadeiro buraco por ali, o Luiz Gustavo ficou para marcar muitos jogadores de meio campo do Juventude, não conseguiu dar conta, e os chutes de média e longa distância do time do Juventude apareceram. Esse é um problema até antigo do São Paulo, no jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, teve, o Botafogo conseguiu fazer isso no jogo da Libertadores, então quer dizer, é uma possibilidade também, mesmo que com uma outra tática, mas de aparecerem espaços que são comuns nesse sistema defensivo do time do São Paulo. Outra dificuldade é a marcação do tricolor paulista nas costas dos laterais, porque os laterais são ofensivos. Principalmente quando você tem o Rafinha, o Igor Vinícius, que são caras que sobem muito, o Patrick pelo lateral esquerdo, novato, também está sempre querendo mostrar serviço e subindo muito, e aí esses espaços aparecem nas costas, eles têm um pouco de dificuldade de recomposição, principalmente o Rafinha pela questão física e pela questão da idade. Há uma dúvida de quem vai jogar pela direita, se o Igor Vinícius ou ele, mas enfim, de qualquer jeito, laterais de vias ofensivas que costumam deixar esse espaço. E aí, quando os pontas ou laterais do time adversário conseguem aproveitar esse espaço, surge uma outra jogada que o São Paulo também tem dificuldade em marcar, que é quando esse cara que avança vai à linha de fundo e rola a bola para trás, para o centroavante chegar de frente. O São Paulo mostrou dificuldade nesse tipo de lance nas últimas partidas, não só contra o Juventude, quando poupou titulares. Pensando agora no ataque, é um time que costuma ter um lado direito muito forte, com o Lucas Moura e com um lateral direito muito ofensivo, Igor Vinícius ou Rafinha. Lucas é o motor desse time, é o cara da criação, embora jogue mais aberto pelo lado direito, é um cara que flutua, que participa da armação também por dentro, ajuda o São Paulo a ser o time com maior média de posse de bola do campeonato, quase 58%, e o segundo que mais acerta passes. 99% de chances de não jogar, e da hora que eu tô gravando esse vídeo até a hora que você tá assistindo, já pode ter chegado a 100%. É uma boa notícia pro Botafogo, porque é o principal jogador, tecnicamente falando, desse time do São Paulo. É fundamental para que a máquina tricolor funcione, mas se não jogar, não tem ninguém com a mesma qualidade para fazer a reposição. Pensando no São Paulo, normalmente, no ataque, vive muito de lançamento para o Calegari como um pivô ganhar no físico, e aí ou ele numa jogada individual ou abrindo para quem cai um pouco mais pelo lado. Tanto é que o São Paulo é o segundo time com maior percentual de bolas longas no campeonato, porque busca muito essa bola um pouco mais longa para o Calegari. Contra o Juventude, sem o Calegari com o Luciano de centroavante, esse lançamento não aconteceu. O São Paulo mudou um pouco o seu jeito de jogar. Espetou ainda mais os seus pontas, liberou ainda mais os seus laterais e buscou o cruzamento para dentro da área. Luciano teve até uma boa atuação no jogo contra o Juventude. É muito provável que ele, já se despedindo, não jogue contra o Botafogo. E o André Silva, centroavante, grandalhão, deve ser o titular. Todo jogo que eu vi do André no time do São Paulo, o São Paulo fazia o cruzamento para ele. Então pode ter certeza que teremos de novo, independentemente dos nomes,
pontas e laterais subindo muito, bem abertos, para fazer esse cruzamento para o André, que é bom no jogo aéreo, então é importante que a defesa do Botafogo, sem o Barbosa suspenso, fique de olho nesse tipo de jogada. Bom, o time do São Paulo também tem uma arma importante pensando em ataque, viu? Normalmente quando um volante se aproxima, pode ser o Bobadilla, que é o que tudo indica, vai ser titular, vai voltar a ser titular no jogo contra o Botafogo, ou o Luiz Gustavo, que é o que tudo indica, vai ser poupado. São Paulo é o 7º time que menos finaliza. Até teria qualidade para finalizar mais, mas ainda assim tem dificuldades. Tenho até a impressão que é porque baseia o seu jogo inteiro de um mesmo jeito quando o Caleri joga. Sem o Caleri, repito, devem vir os cruzamentos pro André. Abraço, bom jogo. Obrigado, Léo, por sua participação. Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo hoje às 18 horas. Espero que seja mais uma live pós-jogo de título aqui no canal. Na última semana foi uma live pós-jogo de título. Espero que hoje também seja na nossa casa. Eu acho que vai dar para fazer alguma coisa até um pouco mais diferente do que nós fizemos lá no Estádio Monumental. Vamos torcer que tudo dê certo. Leozão Memória Alvinegra, fale aí, meu amigo. Conte tudo. Fale um fato histórico sobre Botafogo e São Paulo, ou sobre aquilo que você quiser, meu querido. Fala TF, fala galera de casa, tudo bem com vocês? Chegamos ao último jogo da temporada, o último jogo do Campeonato Brasileiro pro Botafogo. Falando da temporada nacional, porque a gente ainda tem o Intercontinental, gente, é isso. Bom, é o último jogo, tava tudo escrito, tinha que ser no estádio Newton Santos. Falta isso pra gente comemorar um grande título na nossa casa. Já comemoramos alguns, mas um grande título na nossa casa ainda não conseguimos, e vai ser o jogo de número 111 contra a equipe do São Paulo. A gente pode até fazer uma brincadeira aqui. 1 mais 1 mais 1, 3, é isso. A gente está à procura do tricampeonato brasileiro no jogo de número 111 contra o tricolor paulista. Então eu repito, tá escrito. Falta só o Botafogo assinar ali embaixo. Falta só o Botafogo tomar para si o que é dele por direito. O que foi dele por direito durante toda a temporada. É para confirmar o tricampeonato brasileiro. Em 110 jogos, isso porque o jogo de 111 vai ser neste domingo, mas em 110 jogos o confronto é bem equilibrado entre as duas equipes. São 40 vitórias do Botafogo, 27 empates e 43 vitórias do São Paulo. Quais são os dois resultados possíveis para a gente hoje para sermos campeões brasileiros, tricampeões brasileiros? É o 41º resultado positivo e o 28º empate. São esses dois resultados que nos levam ao título brasileiro. O Glorioso que não perde para o São Paulo em qualquer território desde 2020. São 8 jogos com 4 vitórias e 4 empates. Se a gente levar só os jogos na nossa casa, a gente não perde para o São Paulo desde 2019 no Newton Santos. Tá? Desses 8 jogos sem derrota, é claro que o mais marcante é o jogo da classificação às semifinais da Libertadores desse ano, e o resto é história. Estamos aqui ainda comemorando o título de campeões da Libertadores, mas também loucos para comemorar o título brasileiro contra o São Paulo. Mas em 2022, quando a SAF ainda estava engatinhando, a gente não sabia muito o que esperar ainda, o Botafogo venceu o São Paulo por 1-0, jogando no estádio Newton Santos, e quem marcou o gol foi o Kaique. Aquele gol foi muito importante para o Botafogo seguir ali na sua busca pela vaga na Libertadores, que infelizmente na última rodada de 2022 acabou não acontecendo. Mas aquela vitória contra o São Paulo foi muito importante e também serviu para fincar a bandeira da SAF do Botafogo no futebol brasileiro. 2 anos depois, somos campeões da Libertadores e chegamos contra esse mesmo São Paulo, que vencemos em 2022, podendo conquistar o tricampeonato brasileiro. E digo mais, conquistaremos. Pensamento positivo. Eu acredito no Glorioso e eu sei que você aí do outro lado também acredita no Glorioso. Seremos tricampeões brasileiros. Que o Glorioso faça um bom papel e vença o São Paulo. Assim, a gente com certeza vai comemorar no estádio Newton Santos e que venha o Intercontinental. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, obrigado pela sua participação, conto com você, com o Léo Dantas em nossa live pós-jogo. Meus amigos, é jogar concentrado, é não deixar que o oba-oba que possa acontecer ou que essa situação do São Paulo entregar o jogo atrapalhe dentro de campo. Eu tenho uma total certeza que o Botafogo vai ganhar esse jogo de hoje. Até mesmo pelo título, pela imposição, pelo Arthur Jorge ser um técnico que passa muita motivação, e os atletas também, por todos quererem fazer história. E hoje é mais um dia para fazer história no estádio Newton Santos. Quem for
que incentive do primeiro ao último minuto. É isso que eu quero, é isso que eu conto, é isso que eu desejo. Esse nosso último pré-jogo aqui no nosso estúdio do canal do TF. A partir da próxima partida, que será pelo Intercontinental, não estarei aqui, já estarei lá no Catar, trazendo todos os detalhes de mais um jogo do Botafogo. Foi ótimo fazer esses pré-jogos aqui do nosso estúdio. Espero que esse último traga o nosso título brasileiro. É o que eu quero e é aquilo que vocês também querem. Beijos, fiquem com Deus, estamos juntos. Volto às 18 horas, ou 18 e pouquinha, com a nossa live pós-jogo do estádio Newton Santos. Que seja o jogo do tricampeonato. Valeu, fui, tamo juntos.